Olá, meu nome é Rita de Cássia de Souza, eu sou psicóloga e sou professora no Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa, no interior de Minas Gerais. E eu queria falar um pouquinho sobre o construcionismo social para vocês. A Vivian Burr, nesse livro, ela diz que o construcionismo social surgiu quando Kenneth Gergen, que é um dos principais representantes dessa perspectiva, publicou em 1973 um artigo intitulado A Psicologia Social como História. Inclusive, vocês encontram esse artigo publicado, é só procurar no Google que ele está traduzido para o português. Bom, nesse artigo, o Kenneth Gergen diferenciava a psicologia das ciências exatas, né? E ele diz que todo conhecimento, todo conteúdo produzido pela psicologia, ele é sempre situado histórica e culturalmente, né? E então ele vai dizer que a psicologia não consegue produzir verdades universais, né, leis universais, como outras ciências. E ele também defende, né, que toda a psicologia é social. Por quê? O nome construcionismo social já nos indica muito, né? É um entendimento de que nós somos, e nosso entendimento do mundo é uma construção social, né? Ou seja, ela é dada nas relações, na cultura, na história, né? Emerson Razeira e Marisa Japur são autores brasileiros que trabalham com essa perspectiva. Eles também dizem que existem várias perspectivas construcionistas, né? Não é apenas uma perspectiva. E os construcionistas também dizem que o construcionismo social não é uma teoria, é um convite a entender o mundo como uma construção social, ou a nossa relação com o mundo como coisas que são uma relação que é construída, né, a partir das pessoas, a partir da nossa interação com o mundo. Então, ela seria, né, quase que uma perspectiva filosófica, uma forma de perceber, né, e não uma teoria que está tentando superar outras teorias. Inclusive, o construcionismo social diz que, né, a perspectiva construcionista também é uma construção social como qualquer outra, né? E isso pode mudar. Então existe o entendimento que a gente não tem o acesso ao mundo real tal como ele é, mas o nosso acesso é sempre mediado histórica, social e culturalmente e pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Às vezes há muita confusão entre construtivismo e construcionismo. Só que o construcionismo social, ele é uma perspectiva pós-moderna, né? Isso significa que ele questiona, né? O construtivismo, ele é muito mais baseado numa perspectiva moderna de ciência, né? E o Kenneth Gergen vai dizer que existem 3 movimentos que sustentam o construcionismo e que têm em comum a crítica aos princípios da ciência moderna. O primeiro, a ideia de objetividade, né? Então, nessa perspectiva, a gente nunca tem acesso à realidade tal como ela é. O nosso acesso à realidade é sempre mediado, né, pelas pessoas, pelo nosso contexto sócio-histórico-cultural, né? O outro pilar de sustentação do construcionismo social é a linguagem, né? Há um entendimento de que a linguagem não representa o mundo. A linguagem é uma criação
E quando a gente usa determinadas palavras, a gente está criando coisas, né? Por exemplo, a mente. Não existe nenhum instrumento que a gente possa verificar onde está a mente. A mente é uma criação, né? Nós criamos uma palavra e a partir dessa palavra a gente entende uma série de coisas. Vamos pensar, por exemplo, a depressão, transtorno de ansiedade ou hiperatividade, né? São termos que são criados e que não existiram desde sempre. Né? Então, se a gente estuda na história das doenças psiquiátricas, por exemplo, a gente vai ver que existiam doenças que hoje não existem mais. Por quê? Porque as pessoas davam nome para determinados emoções e, né, comportamentos, e ao longo do tempo isso se modifica. Então, essa perspectiva da linguagem como uma construção da realidade, né? Ela cria a realidade, ela não representa a realidade. E por último, é a ideia de verdade, né? A ciência moderna, ela busca uma única verdade, a verdade, né? E o construcionismo social diz que existem várias verdades, depende de como a gente constrói, de como a gente elabora essa nossa percepção do mundo. Bom, para mim, o construcionismo, ele tem algumas contribuições muito interessantes, né? A primeira é o questionamento da ideia da individualidade, do self, né? Então, o Kenneth Gergen tem um livro que ele vai propor a ideia de ser relacional, de que nós somos um entre. Na verdade, nós não temos, né? É uma proposta, é um convite a nos pensar, né, como sendo interacionais sempre, né? Então, o que eu sou é formado pelo meu ambiente, pelas pessoas, pelos livros que eu leio, pelas músicas que eu escuto, pelos espaços que eu frequento, pelas pessoas com quem eu converso, né? Então, não há uma ideia de um eu internalizado, mas de um ser relacional que nos compõe. É muito mais como uma nuvem, né? Como se a gente fosse uma nuvem aí influenciada por várias outras nuvens de outras pessoas. Acho que essa é uma metáfora boa. Então, eu acho essa perspectiva, para mim, né, muito interessante, com um potencial muito bom para entender os seres humanos. A segunda questão, né, é que o construcionismo social ele dá muita importância na interação, nos relacionamentos, no diálogo, porque tudo está aí, na nossa interação e na nossa relação com as pessoas. É daí que vem a nossa visão de mundo, é daí que vem a nossa visão de nós mesmos, né? Então eu também acho isso muito interessante. E por fim, eu também acho que tem uma potência muito grande a ideia de pensar que nós construímos o mundo não de maneira individual, de maneira coletiva. Mas, portanto, a gente pode reconstruí-lo sempre, né? Coletivamente. E eu acho que isso é muito bonito, né? E é uma perspectiva muito interessante para a psicologia e para a educação, que é a minha área, né? Bom, mas ele também sofre muitas críticas, né? Uma das principais críticas que se faz ao construcionismo social é de que ele seria muito relativista, de que se não existe uma única verdade, existem várias verdades, como é que a gente vai saber o que é certo, né? Qual que é a verdade mais verdadeira? E aí eles dizem que depende, né? Depende do contexto, não existe uma resposta universal. E isso traz muitas inseguranças, muitas dúvidas, existem grupos que não concordam, né? E outra coisa também que causa, né, muito mal-estar é o entendimento de que a verdade da ciência é uma verdade, ela não é necessariamente melhor do que as outras, né? Então, isso também provoca muitas críticas, né? E os construcionistas tentam responder a isso, né? Falando que
do quanto também, quando a gente tem uma verdade única, universal para todos, a gente pode estar sendo excludente e totalitarista, né? Durante muito tempo, a gente viveu regimes totalitários, a gente tem uma grande experiência aí da colonização, né? E dessa imposição de uma verdade considerada universal para grupos que não construíam aquela verdade. Bom, era uma apresentação rápida. Eu quero sugerir alguns autores, né? Aqui no Brasil, a gente tem a Carla Guanais, o Emerson Razeira, a Mary Jane Spink, que tem, né, escrito nessa perspectiva. A gente tem vários livros da Marilene Grandesso, né, que falam de colaboração, de diálogo, de práticas colaborativas e dialógicas que são sustentadas na perspectiva do construcionismo social. Então, estou colocando aqui, né, algumas possíveis leituras para vocês. Esses 3 livros em português são organizados pela Marilene Grandesso. Tem também uma produção que é do próprio Kenneth Gergen, com a esposa dele, com a Mary Gergen, em que eles estão apresentando o construcionismo social, e eu gosto muito dessa perspectiva, que é um convite ao diálogo. Não é trazer a teoria mais correta, mais certa, definitiva, nos convidar a pensar o mundo de uma outra forma, né? E além disso, a gente tem várias publicações internacionais, né, que em inglês especialmente, já que o Kenneth Gergen e muitos dos seus autores, como a Sheila McNamee, por exemplo, né, são dos Estados Unidos. Mas também temos uma produção em espanhol, da América Latina, né? E aqui no Brasil não tem muita coisa, mas também é possível encontrar, né, bastante coisa, né? Como eu falei aí, desses autores que escrevem sobre o construcionismo social. Bom, gente, eu acho que é uma oportunidade de conhecer uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente. Não necessariamente ela vai agradar e vai, né, fazer ressonância com todas as pessoas, mas eu acho importante que vocês conheçam, até para saber, né, o que vocês consideram que faz sentido e o que não faz sentido para vocês, tá bom? É isso, bons estudos. Um abraço, tchau.